Boa tarde, gente. Hoje a gente vai fazer mais uma live, bater um papo sobre saúde, qualidade de vida e o tema será iniciação esportiva. Vou fazer cinco minutinhos, fazer alguns minutinhos, alguns segundinhos para entrar a primeira pessoa e a gente já começa já. Então, gente, boa tarde. A nossa ideia é sempre buscar cada vez mais motivar um número maior de pessoas à prática esportiva, e isso muitas das vezes a gente tem que começar bem cedo, né, na vida dos indivíduos. E aí a gente traz hoje essa ideia, essa discussão relacionada à iniciação esportiva e, de fato, pensando como que a gente pode, de maneira saudável, introduzir as pessoas no universo esportivo e ter uma iniciação esportiva um tanto quanto saudável e fazendo com que, né, as pessoas fiquem cada vez mais, né, um tempo maior na atividade física, no exercício físico e tendo a atividade física como algo prioritário nas suas vidas, né? E já começo agradecendo aos nossos apoiadores, né, a Renove e a Evales, duas empresas que apoiam nossas iniciativas e as nossas ideias. E aqui a gente, dentro desse universo, né, duas empresas relacionadas à intervenção a partir do esporte e da atividade física, duas empresas responsáveis e preocupadas com a saúde das pessoas. E aí a gente traz, né, a iniciação esportiva. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica, né, sugere que deva acontecer a iniciação esportiva logo aos 5 anos, 7 anos, é uma idade para se iniciar no esporte. Embora a gente sabe cada vez mais, tem pessoas que queiram e que entram na atividade física e nem sempre nessa idade, né? Só que pensando nessa questão relacionada à nossa idade, o que seria necessário para uma criança entrar na atividade física e permanecer nessa atividade física por um longo tempo? Muitas das vezes a gente vê, né, uma questão importante da iniciação esportiva com a especialização precoce, que é um tema da iniciação esportiva que a gente trata, e muitas das vezes, né, a iniciação precoce ela pode, na maioria dos casos, na maioria das experiências, dos relatos, as pessoas dizem que essa especialização precoce ela tira, né, o indivíduo rápido da atividade física. Sábado a gente fez um debate muito bacana. Eu, o Igor e o professor Henrique, né, a gente fez um debate muito bacana sobre a iniciação esportiva, trazemos esse diálogo, essa discussão, e foi muito bacana nesse sentido, né, que a gente não deixa as ideias se acabarem, né? As ideias elas têm que estar na nossa cabeça para a gente ir fomentando o diálogo, o debate e melhorando, né? A intervenção do professor de educação física e melhorando a quantidade de pessoas inseridas no esporte, bem inseridas no esporte, e de fato isso vai surtir um efeito nas modalidades esportivas, né? E aí a gente tem dois lados, a educação física de uma forma geral, ela trabalhando em prol de uma saúde e também trabalhando em prol do esporte, né? Quanto mais bem iniciado o indivíduo, melhor vai ser a permanência dele dentro do esporte. Isso que é importante. A gente estava discutindo lá na ocasião que poxa, que adianta o menino ser campeão no sub-10, mas no sub-15 ele não está mais disputando competições, eventos, não está mais participando dos eventos esportivos.
Isso é uma preocupação e um bate-papo pertinente para essa discussão, né? E aí a gente traz lá o que deve ser feito para uma atividade física ou para a iniciação esportiva surta um efeito. E o efeito é a permanência dos indivíduos dentro da atividade física e do esporte. No primeiro momento, a gente já tem que trazer a questão relacionada à ludicidade e o prazer, né? São duas questões que caminham lado a lado e que a criança, né, no seu universo, muitas das vezes ela já espera que as atividades físicas sejam de forma prazerosa e tem o elemento lúdico como estratégia. E o que seria isso? Quando a gente pensa num planejamento de uma unidade ou de uma aula, muitas vezes a gente busca em algo que seja do adulto e a gente busca reproduzir com a criança. Isso a gente não consegue desenvolver características necessárias para uma aula infantil. E o esporte, né, dessa forma, ele vai ser chato, né? Essa é a palavra, não tem como fugir não tem outra palavra para definir. E sendo chato, o que acontece numa aula chata? As crianças se desmotivam, as crianças elas pedem para sair da atividade, ela não gosta, e isso reflete na permanência desse indivíduo na aula e consequentemente, né, se a gente for pensar ao longo prazo, ela vai sair da atividade física. Uma questão, né, para ilustrar bem esse exemplo, né, se a natação ela tem momentos que muitas das vezes o indivíduo ele vai fazer a parte técnica do nado. E essa parte técnica, na maioria das vezes, ela não tem o elemento da ludicidade. E quando isso está ausente, a tendência é ficar uma coisa técnica e monótona. E sendo monótono, a pessoa ela tende a não gostar da atividade. Isso é natural, né? Não tem alternativas. Isso eu estou dando um exemplo. É lógico que a natação ela tem vários professores fazendo de forma diferente, né? Fazendo de forma buscando colocar esses elementos relacionados à ludicidade e que vai gerar um nível de prazer adequado para essa permanência da atividade física. E quando a gente pensa, né, na iniciação esportiva, a gente tem que respeitar a vontade da criança. E aí, muitas das vezes a gente, por exemplo, eu sou do futebol, vou iniciar meu filho no futebol. E aí, muitas das vezes o menino não quer fazer futebol. Por recomendação médica, eu vou colocar o meu filho na natação. E às vezes o indivíduo não quer fazer por muito tempo essa atividade. E aí a gente tem que respeitar o direito, né, de escolha da criança. Isso é inevitável. A gente tem que fazer com que a criança tome a decisão dela de querer ou não fazer atividade física. Isso já parte desse princípio. Aí a gente já dá o acesso para a criança ao esporte ou atividade que ela quer participar. Isso já é um bom caminho, né? Um bom começo e pode gerar a motivação necessária. Outra coisa também, né, que eu venho falando muito aqui, o pai não deve pressionar, mas sim torcer para esse indivíduo, né? Ele deve fazer o papel de torcedor. O papel de orientação é do professor, que tem um papel fundamental nesse processo. O professor ele tem o papel de orientar as práticas, ele tem o papel de avaliar, ele tem o papel de executar as atividades, ele tem o papel de observar o desenvolvimento infantil. Ele é o principal é a criança, mas ele é um elemento fundamental desse processo, o professor de educação física. E aí a gente tem que repensar como que o professor organiza esse processo, né, de iniciação esportiva.
E outra coisa, né? Um elemento principal da iniciação esportiva é o brincar, né? A criança tem o direito de brincar enquanto direito constitucional, ela tem esse direito, e a gente tem que proporcionar atividades relacionadas às atividades que a gente quer estimular e ir construindo esse processo por meio da brincadeira, dos jogos, das atividades lúdicas. E aí a gente entende que fica bacana quando a gente segue esse roteiro, né? De construir de construir as atividades a partir do elemento do brincar, a partir da ludicidade, a partir da geração e a promoção de atividades prazerosas para as crianças. E né, o prazer, de uma forma geral, ele dá o tom da atividade, né? Se a criança está executando as atividades com prazer, ela vai ficar motivada, não vai querer sair da atividade, vai ficar ali, né? Com foco total na atividade de iniciação esportiva. Acho que é importante a gente pensar todas essas questões vinculadas e juntas para a gente trabalhar toda essa questão relacionada à iniciação, uma boa iniciação esportiva. Esse é o principal recado de hoje, né? A nossa troca de ideias em cima da iniciação esportiva, que deve acontecer não de forma muito rígida, né? Quando a criança vai para uma atividade lúdica, ela não pode ter essa questão da rigidez, né? Vamos fazer, tem que fazer. Aí a gente deixa a criança se desenvolver de forma não natural, porque a gente vai estimular alguns fatores que a gente quer que ela desenvolva. E quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, o nosso modelo de método, ele, especialmente nesse momento da iniciação esportiva, ele não pode ter muita intervenção do professor. Quando a criança está realizando a atividade, é lógico que a intervenção do professor, ela vem dentro do processo. O professor vai organizar, o professor vai planejar, o professor vai sistematizar as atividades, mas ele não pode estar ali no momento intervindo, né? Tem que deixar a criança se desenvolver, tem que deixar a criança brincar, tem que deixar a criança se relacionar com a outra. E isso também, né, faz parte, de forma estratégica, faz parte dessa nossa metodologia. E o mais legal de tudo isso, né, quando a gente pensa em iniciação esportiva, a gente tem que refletir sobre a quantidade de pessoas, né, na prática. Quanto mais crianças a gente conseguir estimular, ou quanto mais crianças a gente conseguir iniciar de forma adequada e satisfatória, maior é o número de pessoas que terão a atividade física como elemento principal da sua vida. Isso é um dos grandes desafios nossos, né, nas segundas-feiras, quando eu pensei e refleti nesse bate-papo que eu tenho com vocês, era relacionado a isso. Quanto mais pessoas na atividade física, para nós é melhor. Enquanto uma cidade mais saudável e enquanto também, né, possibilidade de intervenção da educação física. Eu acho que a gente tem que pensar dentro dessa lógica, né? O que a gente quer estimular, quantas pessoas a gente quer motivar, quantas pessoas a gente quer que faça atividade física e tenha atividade física como prioridade nas suas vidas. E pensando dessa forma, a gente ajuda tanto relacionado à questão profissional, individual, né? Tentando dar dicas de alguma forma, tentando orientar pais, tentando orientar as pessoas. E de um outro lado a gente ajuda o coletivo, né? A gente ajuda na questão relacionada à saúde pública, ao desenvolvimento do esporte, que são as nossas intenções. E agora, né, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer os nossos parceiros, que eu acho que né, que as pessoas que acreditam nas nossas ideias, a gente tem que valorizar, né? Mais uma vez eu agradeço o pessoal da Renove que está com a gente aí. Já faz um tempo legal, né? O pessoal acreditou na ideia, a gente vem caminhando junto, a gente vem conversando muito nesse sentido. E o pessoal da Ievale também, né? A empresa que nos apoia e que dá o suporte para a gente realizar essas atividades
né, de estímulo à atividade física, de orientação aos profissionais da atividade física. Isso é muito satisfatório, né, individualmente no meu caso, é muito satisfatório ter parceiros que acreditem nas nossas ideias. Eu queria desejar boa semana a todo mundo, uma semana de muita atividade física, de muito lazer, de muito esporte, e que semana que vem a gente esteja novamente juntos, conversando, dialogando sobre os rumos aí, né, do esporte, do lazer e da atividade física de uma forma geral. Muito obrigado e até a próxima.